Bom, alunos do 8º ano, vocês que fazem a prova adaptada, vocês sabem o porquê? Lembrando vocês que o método de resolução é o mesmo, tá? Vocês vão ter a prova, vão ter o vídeo de revisão, que tá lá na plataforma geral, não esqueça. E a prova eu vou fazer ela do mesmo jeito da do primeiro bimestre. Eu vou postar lendo a prova, dando dica de como você vai resolver cada questão. E também vou postar a prova em documentos, beleza? Vocês vão resolver essa prova do mesmo modo que vocês enviaram, deixa registrada no seu caderno e envia para mim. Depois eu vou corrigir e a nota a escola entrará em contato com vocês, beleza? Não esqueças que o meio, o caminho como vocês resolveram as outras provas é o mesmo do fundamental não, desculpa, do referente, a prova é do fundamental, que estamos no 8º, né? Referente ao primeiro bimestre. Daquele mesmo jeito, do jeito que vocês resolveram a prova do primeiro bimestre, vocês vão resolver essa do segundo bimestre, tá? E do mesmo modo que eu fiz aquelas postagens, eu tô fazendo desse. Vai ter a vídeo de revisão, que já tá lá no grupo de vocês vão olhar nos vídeos, e assiste a revisão, e além de tudo, ainda vou dar dica de como resolver a prova, ok? Então vamos lá? Tô dando sombra. Bom, 8º ano é o seguinte. A primeira questão diz o seguinte, ó. Qual o número de diagonais do polígono de 15 lados? Pessoal, eu já deixei aqui para vocês a fórmula. D significa diagonais, N significa o número de lados. O que você vai fazer? Você vai pegar o número de lados, que é 15, vai substituir no lugar do N, vai colocar o 15 aqui, resolve primeiro o que está dentro do parênteses, depois multiplica e depois divide. Aí você vai ter o resultado dessa primeira questão. Tudo bem? E outro detalhe, caso não esqueça, aqui é a prova para vocês. Eu estou dando dica de como resolver. Lá no vídeo de revisão que eu postei na turma, significa que lá eu resolvi exemplos idênticos, só mudei os números. Então vocês não deixem de ver esses vídeos também. Vocês faz assim, gente, ó. Vocês deixam a tela do computador aberta ou pelo celular, assistem os vídeos e vai conferindo, porque lá eu fiz os vídeos resolvendo questão por questão, um exemplo de cada, tá? Na questão 2 diz o seguinte, ó, a soma dos ângulos internos de um polígono é 1080. Calcule o número de diagonais desse polígono. Aqui vocês vão usar duas formas. Primeiro vocês vão usar essa fórmula aqui, ó. S quer dizer soma. N número de lados, menos 2 vezes 180. Vejam vocês, olha a leitura, ó, soma dos ângulos internos. Então, esse 1080 é o valor do S, não é o valor do N. Você vai descobrir o N aqui. Aí você aplica a distributiva, substitui, faz o cálculo. Nesta primeira fórmula, você vai descobrir o N. Quando vocês encontrarem o valor do N, é que vocês vão substituir nessa segunda fórmula que vocês já conhecem, que é a fórmula da diagonal. Porque a pergunta é, ó, calcule o número de diagonais desse polígono, que tem essa soma de lados. Beleza? Soma de ângulos, né? Próxima questão 3. Como se chama um polígono de 5 lados? Lembra da classificação dos polígonos? Dá o nome do polígono é devido à quantidade de lados. Um polígono que tem 5 lados, qual é o nome dele? Polígono que tem 12 lados, qual é o nome dele? Um polígono que tem 15 lados, qual é o nome dele? Você vai escrever na frente o nome, tá? Calcule a medida dos ângulos externos dos polígonos. Pessoal, meninos, essa do ângulo externo, eu vou mostrar para vocês a formulazinha aqui. É uma formulazinha bem tranquila, não é difícil não. Veja bem aqui, ó. Eu vou fazer ela aqui no papel. Ângulo externo. Ó, calcula a medida dos ângulos externos. Então, SE é igual a SE, que é a soma dos ângulos externos. Você vai pegar 360 e dividido pelo N. Lembrando que N é o número que você está vendo lá. Só que ali, pessoal, eu não dei o número, eu dei o nome. Através do nome você sabe quantos lados. Então, essa é a forma para vocês calcular na questão 4, beleza? Letra A e letra B. 360 dividido por N. Agora, vamos aqui. Ele quer o icoságono. O icoságono tem quantos lados? Aí você vai ter que saber. Lembra que lá no vídeo da classificação do nome dos polígonos eu disse para vocês. A outra
decágono. Decágono significa 10. Hexa significa o quê? Aí você vai ver esse com mais esse, ver quanto dá, e aí você pega lá a fórmula, como eu coloquei para vocês, 360 dividido pelo N. O N é o número, que isso aqui se transforma em número. Isso aqui também vocês transformam em número, tá? Questão 5. A questão 5, pessoal, também está lá nas vídeos, são os pontos notáveis do triângulo. E aí você vai me julgar. E a pergunta dele é clara, ó, julgue certo ou errado os itens. Mediana é um segmento que liga do vértice ao lado oposto, dividindo em duas partes diferentes? Se for, você coloca C. Se não for, você coloca E. Ah, professor, mas como é que eu vou saber disso? Vocês têm um livro didático, procura, tem os vídeos gravados, então esse daqui você vai pesquisar e eu quero respondida. Você vai julgar certo e errado, beleza? Baricentro, as três medianas de um triângulo intersecta-se no mesmo ponto que divide a cada mediana em duas partes, sendo que a parte que contém o vértice é o dobro da outra. Verifica lá o que é o baricentro e analisa. Em centro, as três bissetrias internas de um triângulo intersectam-se no mesmo ponto. Este ponto é chamado de incentro e é denotado por I e se encontra a igual distância dos lados do triângulo. Também verifica se está correto ou se está errado. Ortocentro, as três retas supostas das alturas de um triângulo intersectam no mesmo ponto. Esse ponto é chamado de ortocentro, denotado por H. E bissetriz é uma seviana interna que divide o ângulo e o lado em duas partes iguais. Você tem esse conteúdo no seu caderno, você tem esse conteúdo no seu livro, você tem esse conteúdo nos vídeos gravados. O nome dessa matéria é Pontos Notáveis do Triângulo. Ou ainda outra dica, você pode procurar até no YouTube, até no Google. Procura no Google, coloca assim, ó, pontos notáveis do triângulo. Vai aparecer tudo isso aqui dizendo o que é cada um. Você só confere se está certo ou está errado. Questão 6, oitavo ano. Qual é o nome do polígono cuja soma dos ângulos internos é 2.340? Pessoal, mesma coisa. Ele quer saber o nome do polígono. O nome do polígono é através, você tem que descobrir o N. Porque esse 2.340 é o valor do S. Aí você aplica a distributiva, faz o chuveirinho para descobrir o N. Beleza? Depois que você descobrir o N, vai dar um resultado. Óbvio que vai dar um resultado. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 8, pode ser um número. E esse número você vai dar o nome dele. Se for 10, o nome é decágono. Se for 15, o nome é pentadecágono. E aí vocês sabem as classificações. Determine o valor de x na figura abaixo. Lembrando vocês um detalhe. Lembrando vocês aí um detalhezinho bem importante. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus. Você tem esse ângulo que vale 2x. Você tem esse ângulo que vale x. Você tem esse ângulo que vale x mais 20. Você vai somar este ângulo com mais esse ângulo, com mais esse ângulo e igualar a quanto? Lembrando que é triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Resolve, você vai ter o valor do x. Questão 8. Determine o valor de x na figura abaixo. Lembrando vocês, essa figura é um trapézio. Você tem a base menor, você tem a base maior e você tem a base média. Olha a fórmula, BM, base média, é a do centro. B maior, maiúsculo, é a base maior. B minúsculo é a base menor. Você vai substituir, aqui no caso vai entrar 20, aqui vai entrar 2x mais 15, aqui vai entrar 3x, tudo dividido por 2 e resolve. Multiplica as diagonais e resolve. Lá no vídeo de revisão eu resolvi uma questão bem parecida. Olha direitinho, faça seu cálculo. Oitavo ano, vocês já sabem, a prova de vocês podem verificar, é uma prova bem adaptada mesmo. É uma prova com menos questões. É uma prova que tem todas as fórmulas, todas as regrinhas de como resolver. Eu ainda faço a leitura da prova, dou essas interpretação e dica de como resolver. Por isso que a prova de vocês é diferenciada e tem que ser diferenciada. As demais, as outras provas dos outros alunos, o número de questões aqui é bem mais, ó. Eu aumentei o número de questões e não tem nada disso aqui. Então isso aqui é a de vocês. E esta prova vai direto para o nome do aluno. Então ela vai chegar diretamente. Quem tem direito a essa prova vai chegar no seu nome. Os que não chegarem é porque eles vão fazer a outra prova, beleza? Meninos, façam, não deixam de fazer. Do mesmo método, tenho certeza que vocês fizeram junto com seus pais.
ou com alguém que ajudou a vocês, faça do mesmo jeito. Manda para mim, que eu corrijo e mando para a escola entrará em contato com vocês para dizer a nota, beleza? Essa prova é a prova do segundo bimestre, para nós ainda fecharmos esse semestre pendente. Um abraço a todos e boa prova, fico aguardando o seu retorno.